Cerca de 150 pessoas marcaram presença na apresentação pública de Francisco Tavares e de João Martins como candidatos do CDS-PP e da coligação Tomar Queremos Responder à Assembleia Municipal e à Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, respectivamente. A sessão decorreu na Várzea Pequena, perto do Coreto, e contou com a presença de Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS-PP, assim como de Fernando Caldas Vieira, candidato à Câmara de Tomar, para além de outras individualidades ligadas à política local, de onde sobressaíam 3 dos atuais 4 elementos ligados ao Partido Social Democrata que têm desempenhado as funções de vereadores, casos de Célia Boné, Luís Ramos e Francisco Madureira. Por ocasião das intervenções, registro para as palavras de Francisco Rodrigues dos Santos, que se confessou surpreendido com a moldura humana presente, deixando os maiores elogios para Francisco Tavares, ele que é o secretário-geral do CDS. Cidade templária, onde esteve sediada a Ordem dos Templários, cidade de história, de cultura, onde o CDS se apresenta a esta candidatura com o que de melhor esta terra tem para oferecer à nossa classe política, com 2 excelentes candidatos aos 2 principais órgãos municipais, o engenheiro Fernando Caldas Viana e o nosso Francisco Tavares, candidato a presidente da Assembleia Municipal de Tomar. Meu querido Francisco, cumprimento-te e na tua pessoa saúdo todos os dirigentes nacionais do CDS aqui presentes, onde associo um caloroso cumprimento ao nosso vice-presidente Pedro Melo, e saúdo de forma muito particular e carinhosa o João Martins, candidato à União de Freguesias, presidente da Conselhia do CDS, que é também um rosto das novas gerações e de uma política de futuro para todos os tomarenses. Quero saudar a família do Francisco aqui presente, os seus avós, os seus pais, as suas irmãs, dizer-lhe que para nós é muito importante que um partido que defende os valores da família sinta que aqueles que estão na linha da frente, na procura de mais desenvolvimento económico e social para o Concelho, têm na sua retaguarda aqueles que lhe são mais queridos, e para quem conhece o Francisco sabe que ele, na sua vida pessoal, profissional e política, coloca sempre a família no eixo da roda, no topo das prioridades, e é por isso que nós também gostamos tanto dele e confiamos no homem extraordinário que temos hoje para apresentar a todos os tomarenses. Sr. Presidente da Juventude Popular, Francisco Camacho, obrigado pela tua presença. Eu quero pedir-vos desculpa, em primeiro lugar, por ser o primeiro a falar e cumprir assim o protocolo, mas obrigações nacionais, nomeadamente no que diz respeito às transmissões televisivas e aos horários dos noticiários da noite, assim me obrigam, e por essa mesma razão, antes de me alongar sobre as circunstâncias desta candidatura do CDS aos órgãos municipais de Tomar, eu gostaria de tocar num tema nacional que eu creio que é relevante dar a conhecer ao país a posição do CDS e satisfazer assim o pedido dos órgãos de comunicação sociais presentes para veicular esta mensagem. Eu gostaria de falar-vos do caso dos 2 alunos de Vila Nova de Famalicão que novamente foram reprovados na transição de ano letivo por parte do Estado. Quero dizer-vos o seguinte: o pior exemplo que o Estado pode dar a 2 crianças é colocar a ideologia à frente do mérito. Infelizmente, com o governo socialista em Portugal, não basta ser-se um excelente aluno para passar de ano. Tem de seguir uma cartilha ideológica própria da extrema-esquerda que quer doutrinar as nossas crianças nas salas de aula contra a vontade dos pais e dos encarregados de educação. Portanto, eu faço um apelo ao Sr. Ministro da Educação. Sr. Ministro da Educação, dedique-se a garantir que os exames nacionais não têm erros, como hoje aconteceu, e deixe estas 2 crianças em paz. A escola não serve para doutrinar nem para perseguir alunos à luz de uma ideologia oficial que o governo socialista decidiu impor nas salas de aula. Porque, como sabemos, na nossa noção de liberdade, é a família que educa. A escola apenas auxilia a família nesse dever. Não tem o direito de contrariar os encarregados de educação. Porque os alunos não são da escola.
As crianças pertencem ao ambiente familiar e são as famílias que decidem que valores querem transmitir aos seus filhos. O Estado não tem o direito de perseguir e tornar reféns das crianças e deve reconhecer às famílias a liberdade para educar os seus filhos. De resto, basta cumprir aquilo que está na Constituição. A nossa Constituição proíbe a programação da educação mediante diretrizes ideológicas, como é o caso da ideologia de género com que este Estado quer doutrinar as crianças no ambiente escolar. E foi por essa razão que o CDS, sensivelmente há um ano atrás, tornou de apresentar no Parlamento uma proposta que desse aos pais o direito à objeção de consciência e tornasse a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento uma disciplina com caráter facultativo. Infelizmente, esta proposta foi chumbada no Parlamento. E foi também o CDS que aqui há uns meses atrás propôs sob um projeto de resolução no Parlamento que o Governo desistisse do processo que tem em tribunal para obrigar estas duas crianças a reprovar quando se tratam de excelentes alunos e merecem, com todo o mérito, transitar de ano e não ser obrigados a frequentar disciplinas que têm carga e caráter ideológico. Nós do CDS temos este património, temos um ex-presidente do nosso partido, Francisco Lucas Pires, que um dia nos disse o seguinte: não é o homem que tem de se estadualizar, é o Estado que deve humanizar-se. É por isso que, no que depender de mim, a ideologia de género vai ser eliminada dos programas escolares e vai haver em Portugal uma verdadeira liberdade na educação que não imponha valores diferentes daqueles que as famílias querem para os seus filhos. Contem com o CDS para este compromisso. A segunda nota que vos queria deixar diz respeito ao último episódio, apenas a ponte do iceberg, num conjunto de casos que têm assolado a credibilidade e a autoridade do ministro Eduardo Cabrita. Agora ouve-se os comentadores do sistema, avançados do Partido Socialista, dizer que não é um caso político. Então importa esclarecer-vos do seguinte: é óbvio que um caso de um atropelamento não é um caso político. Trata-se, naturalmente, de um trágico acidente que, no limite, poderia acontecer a qualquer um. Mas a forma como o Ministro e os serviços do Estado estão a lidar com o acidente transformam-no num caso político que tresanda a tudo o que há de pior na vida política. Tresanda em encobrimento, quando ninguém assume responsabilidades e não quer prestar declarações sobre o que se passou. Tresanda a passagem da responsabilidade, porque o único comunicado do Ministério foi a mentir e a passar culpas do que se passou para a vítima mortal deste acidente, Nuno Santos, marido e pai de 2 filhas. Porque tresanda a regras especiais, nomeadamente quanto ao registro da viatura e, alegadamente, quanto às suspeitas de que as perícias não foram feitas ao automóvel conforme é direito e segundo a lei se exige. E tresanda a várias mentiras, umas delas já desmentidas até pela Brisa, que garante que os trabalhos em curso na via estavam devidamente sinalizados. Portanto, a decência das coisas não se mede por ter havido ou não um acidente. Mede-se pela dignidade com que se lida com um caso destes. Infelizmente, a forma como o Governo está a lidar com este caso não tem dignidade nenhuma. Desde logo para as famílias, cuja indemnização foi suspensa pelas próprias declarações que foram dadas pelo Ministério da Gestão Interna. Ainda hoje não se sabe se o mesmo Ministério contactou as famílias, se garantiu que o Estado cobriu uma indemnização pelo dano que tiveram com este acidente através da morte de um familiar. Porque num país onde os políticos se apressam a comentar futebol, ainda não ouvimos um governante do país sossegar esta família e dar uma palavra aos portugueses. E quando os políticos se apressam a ir assistir a jogos de futebol nos estádios, não tivemos a presença de uma única figura do Estado no funeral desta vítima mortal. É por isso que é uma vergonha a forma como este Governo está a lidar com este caso e ainda mais um sinal de inimputabilidade não haver consequências políticas para um Ministro que permite adensar esta dúvida e arrastar um processo penoso que ainda traz mais consequências negativas para as vítimas deste trágico acidente, sobretudo a mulher e as 2 filhas do Nuno Santos. Sobre as eleições autárquicas no geral, eu gostaria de dizer-vos o seguinte:
O CDS apresenta-se a estas eleições com uma garantia dada pelo seu Presidente. O CDS vai crescer nestas eleições autárquicas e vai ter mais autarcas eleitos em 2021 do que teve em 2017. Vamos reforçar a nossa malha de representação territorial, vamos ter mais autarcas eleitos, vamos crescer e afirmar o CDS como o grande partido da direita popular em Portugal. Eu bem sei que este é um discurso que não agrada aos populistas, não é um discurso que agrada à esquerda, não é um discurso daqueles que, sendo simpatizantes do nosso partido, estão sempre mais empenhados em dizer mal do partido do que em contribuir para o seu sucesso e a dar a cara nestas eleições autárquicas. Mas eu sei que este é o discurso que os representantes e dirigentes do CDS estão a tornar verdade nas próximas eleições. E é por isso que aqui estamos hoje em Tomar. E estamos cá para apresentar o melhor de todos nós. O militante mais competente, mais empenhado, mais leal, de maior confiança e mais respeitado no nosso partido. Falo-vos do grande secretário-geral do CDS, o melhor secretário-geral do nosso partido, a seguir a Adelina Mar da Costa. Bem, compreendam todos que para mim seja sempre emocionante falar-vos do Francisco Tavares. E creio que para todas as pessoas que aqui estão, hoje reunidas, nutrimos por ele um carinho, uma amizade muito grandes e um sincero respeito pelo seu caráter, que é o espelho da alma, pelos seus valores, pela sua seriedade e pela forma humilde com que se entrega a cada missão que desempenhou na sua vida. Eu conheço o Francisco Tavares há muitos anos. Conheço desde os tempos da Juventude Popular, onde também foi secretário-geral daquela organização, lugar que hoje ocupa o Tomás Amar Monteiro. Foi também vice-presidente da Juventude Popular e hoje é o nosso grande arquiteto, o general das nossas tropas, o grande gestor do nosso partido, que a tão bons resultados financeiros e de organização da estrutura tem conduzido um partido com a dimensão do CDS Partido Popular. E muita coisa haveria a dizer sobre o Francisco. Eu creio que um partido que não tem representação, quer na Câmara Municipal nem na Assembleia, ter hoje reunido este conjunto de pessoas aqui, é sinal de que o Francisco é muito maior do que o CDS Partido Popular. E a política é feita de pessoas. São elas que lhe emprestam o ânimo, a vivacidade, a confiança, a simpatia, as valências, as competências. E o Francisco Tavares seria sempre um protagonista de eleição raro e de primeira água, qualquer fosse o partido que se disse candidatar. E o CDS tem muita sorte de poder apresentar o Francisco como candidato a Presidente da Assembleia Municipal, mas sobretudo Tomar tem uma felicidade imensa de alguém com o talento do Francisco se disponibilizar para esta batalha difícil eleitoral que o partido tem pela frente. E é por isso que o Francisco seria muito mais cómodo com a vida que tem, secretário-geral do CDS, resumir-se às suas tarefas diárias que não lhe permitem descansar, que poucas horas de sono lhe restam e esconder-se deste ato eleitoral. Mas para quem conhece o Francisco, sabe que a sua fibra é dos homens grandes, daqueles que lutam, daqueles que acreditam na sua liberdade até às últimas consequências, daqueles que se batem pelos seus sonhos, daqueles que nunca abandonam os seus e daqueles que amam profundamente a sua terra. E o Francisco é um homem de paixões, que se dedica aos seus amores de forma incondicional. É daquelas pessoas que nunca nos deixam sós, nem nunca vão sós, porque deixam sempre um pouco de si e levam sempre um pouco de nós. O Francisco tem todas essas qualidades e é por isso que nos entusiasma e que encaramos com confiança este ato eleitoral em Tomar. Mas se eu tivesse que escolher um traço do Francisco para destacar e para o apresentar, eu diria que o Francisco é genuinamente uma boa pessoa. E eu não sou daqueles que acham que o mundo se divide entre as boas pessoas e as más pessoas. Porque cada um de nós é feito de luz e trevas, aquilo que nos diferencia é de que lado é que decidimos lutar e apresentar aquilo que somos. Isso é que verdadeiramente interessa. E o Francisco está sempre do lado certo. Está sempre do lado daqueles que mais precisam.
está sempre do lado da generosidade, está sempre do lado da solidariedade, está sempre do lado do trabalho, está sempre do lado da humildade, está sempre do lado da resiliência, está sempre do lado do esforço, está sempre do lado do mérito, está sempre do lado dos outros e raramente está do seu próprio lado. E é por isso que eu digo que o Francisco é talvez das melhores pessoas que eu conheci na minha vida, e eu tenho a certeza absoluta que, independentemente das nossas simpatias partidárias, da nossa filiação, da nossa grelha de pensamento, dos nossos valores, das nossas convicções ideológicas, o Francisco é sempre a escolha certa dos seus pares. Nota também para as palavras de Pedro Pereira, presidente da Distrital de Santarém do CDS-PP, que se confessou confiante num bom resultado do partido nas eleições autárquicas deste ano. Hoje é um dia muito importante para Tomar. Hoje é o dia em que a nossa estrutura local apresenta à população, às suas gentes, aos seus eleitores, os protagonistas para estas eleições autárquicas, dando uma prova clara de reconhecimento e importância deste ato eleitoral que se avizinha, uma vez que são as autarquias locais, os órgãos de poder mais próximos das pessoas e um meio ao seu serviço, pautada por critérios de exigência, seriedade e entrega, é um dos principais fundamentos de todo o regime democrático. O CDS é desde a sua fundação, aliás, que tem como destinatários preferenciais da sua ação política as pessoas, as famílias, as escolas, as empresas. É, pois, imperativo que o CDS seja um agente ativo e que desempenhe um papel preponderante na governação do poder local e que a direita social que representa projete uma ideia de país que se constrói a partir do municipalismo, onde cada cidadão, independentemente da aldeia, da vila ou cidade onde nasça, tenha ao seu dispor as ferramentas e mecanismos que lhes permitam realizar os seus sonhos e o seu projeto pessoal de vida. O CDS traçou um objetivo difícil e ambicioso para estas eleições autárquicas: crescer e reforçar a sua malha eleitoral, em número de votos, de eleitos e de presença em governos autárquicos. E para isso, construindo candidaturas locais ambiciosas, credíveis e que permitam aos partidos que constituem esta coligação apresentar os melhores programas. Foi de forma muito natural que construímos esta coligação, juntamente com os nossos parceiros, o MPT e o PPM, e em conjunto tínhamos construído pontes e estratégias conjuntas que nos permitiram recrutar as melhores pessoas, as mais capazes, mais credíveis, as que mais geram empatia e confiança nos seus pares e cuja massa crítica nos muna de ferramentas, que nos permitam construir os melhores programas e que os mesmos contemplem respostas claras e concretas aos problemas, necessidades e aspirações de Tomar e dos tomarenses. Com os nomes que hoje vamos apresentar, como cabeças de lista à presidência da Assembleia Municipal e da Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, estou certo e seguro que parte deste objetivo foi já concretizado. Outro dos desígnios que traçamos foi o de escolher os melhores e aqueles que queiram e tenham um contributo importante a dar à causa pública. Conheço o Francisco e o João há já vários anos. Tive o prazer e o privilégio de trabalhar com eles lado a lado, quer em funções de dirigente local da Juventude Popular, agora no CDS, e é para mim um tremendo orgulho ter trabalhado lado a lado com estes dois jovens, estes dois grandes homens e dois grandes ativos do CDS, a quem tenho a honra de chamar amigos. Uma das coisas que vos queria transmitir é que, desde que iniciamos este trabalho de planeamento autárquico aqui em Tomar, que sempre senti da parte do Francisco e do João uma grande motivação, uma motivação contagiante. A outra é que é bem patente e reconheço, é por mais evidente, o amor e a paixão que ambos nutrem por esta terra e pelas suas gentes. Amor esse que os leva hoje a assumir este desafio, abdicando do seu precioso tempo, junto às suas famílias, nos seus projetos pessoais, profissionais, em prol deste bem comum, a cidade de Tomar. Por fim, o mote desta candidatura retrata na perfeição o que levou o Francisco e o João a darem o passo em frente. O querer responder. O ter um sonho, um projeto para a sua terra. E isso é algo que a mim pessoalmente me dá esperança, muita esperança, nos resultados que vamos alcançar aqui em Tomar.
O exercício de funções autárquicas é, por si só, como todos sabem, uma tarefa muito exigente e de extrema responsabilidade. Contudo, é hoje em dia uma tarefa ainda mais exigente e difícil em virtude do inimigo invisível que diariamente enfrentamos. Assumir o desafio da pandemia, para o qual ninguém estava verdadeiramente preparado, é um ato hercúleo, de coragem e de grande responsabilidade, por parte de todos os candidatos autárquicos que irão dar a cara pelo nosso projeto político. Motivo pelo qual quero agradecer e desejar boa sorte em nome da estrutura que represento aos nossos timoneiros, ao Fernando, ao João, ao grande Francisco e, na vossa pessoa, a toda a vossa equipa. Muito obrigado pela vossa coragem, motivação e entrega a este projeto. Força, contem comigo para tudo, vamos a isso, vamos lá responder. Francisco Camacho, presidente da Juventude Popular, foi outra das individualidades a marcar presença nesta apresentação, não deixando de elogiar as escolhas de João Martins e Francisco Tavares para as já citadas candidaturas. Nós sabemos que Tomar enfrenta graves problemas e as novas gerações, em especial, têm muitos desafios em Tomar. Eu, sendo, se me permitem, um estrangeiro a Tomar, posso ter uma perspectiva de fora. Mas a ideia que tenho é que Tomar, até ao início do milénio, era uma cidade de referência. Uma cidade que, ainda que não fosse capital distrito, era uma referência no país. Era uma cidade que se destacava e continua a destacar pelas suas gentes, que aproveitava a sua história, as suas tradições, a sua cultura e a dinâmica que tinha no ensino. Hoje, infelizmente, as perspectivas com a alternativa entre PSD, a alternância entre PSD e Partido Socialista, não são idênticas. Mas temos aqui nesta sala, nesta multidão, nesta candidatura protagonizada pelo Sr. Engenheiro e pelo Francisco Tavares, um lastro de esperança, um lastro de futuro e um lastro, digo-vos eu que sou um estrangeirado, que muito invejo dos tomarenses poderem no próximo dia 26 apostar numa cultura de futuro, numa cultura que vinca ao presente e dá projeção para o amanhã. E essa alternativa, essa solução, é a solução apresentada pelo CDS em coligação com o MPT e com o PPM. E os indicadores são também eles claros. Se virmos os dados mais recentes, a propósito da flutuação do número de eleitores, não enganam. Tomar, infelizmente, está no top 20 de concelhos que perdeu mais eleitores de 2017 para 2021. Se tivermos por referência, então, o ato eleitoral de 2013, Tomar perdeu quase 11% dos seus eleitores. Isto por si mostra que é um concelho que não se tem renovado, que não tem dado uma nova aragem para aqueles que aqui crescem e nascem, queiram ficar, e tem num concelho que nós sabemos, que pode apostar no bem-estar para as novas gerações, que tem tudo para não ser assim. Tomar não tem de estar condenado, Tomar pode responder e Tomar pode responder com o Francisco Tavares, que eu sei que será um grande presidente da Assembleia Municipal, porque temos de ter essa ambição. Uma pessoa da qualidade do Francisco Tavares deve ser reconhecido pelos seus pares, deve, com o ambicioso programa que nos apresentará, demonstrar aos tomarenses, aos patos bravos, aos nabantinos, que há esperança para o concelho. E se for dada uma oportunidade a esta candidatura, eu tenho a certeza que Tomar vai voltar a ser um polo de atração de talento e de criação de futuro. Um polo que atrai a investigação de qualidade, com um politécnico, como tem Tomar, mais ligado a este concelho, que retenha e crie também a oferta de emprego. Para os tomarenses que querem voltar e para aqueles tomarenses que, ainda não sendo nabantinos, querem viver para Tomar, querem conhecer Tomar e querem aproveitar o bom turismo que Tomar também pode proporcionar. Eu não me alongarei muito mais, mas quero dar uma palavra muito especial a dois dos protagonistas desta candidatura. Em primeiro lugar, ao João Martins, uma pessoa que conheço muito bem, pela amizade, pelo trabalho que travámos na Juventude Popular, e sei que nele poderemos ter um ótimo autarca
e, espero eu, um grande presidente de junta de freguesia. Ele é um homem de proximidade, de contacto, de compromisso e de conhecimento do contexto social de Tomar. Tenho a certeza, João, que poderás contar com a JP, que poderás contar com o CDS e com os tomarenses para fazer este trabalho aqui na freguesia. E o Francisco Tavares. O Francisco Tavares, que, para além de todas as qualidades que o presidente do partido elencou, e eu não conseguirei fazer um retrato tão fiel e aproximado delas mesmo, mas eu recordo-me o dia em que conheci o Francisco Tavares. Eu conheci o Francisco Tavares em 2012, num Conselho Nacional, precisamente em Tomar, quando o Francisco era presidente da JP local, e conto esta história porque acho que esse evento e esse momento em que conheci o Francisco são uma parte do que ele de tão bom pode trazer ao Conselho. Eu vi no Francisco, na altura quase há 10 anos, portanto um pouco mais elegante, mas muito jovem e convincente na sua abordagem, um homem que falava com paixão às suas gentes, que falava com orgulho da sua terra e que conseguia fazer uma coisa com muita clarividência, que era trazer a sua qualidade, o seu talento e a organização de eventos para um concelho como Tomar. E, portanto, se alguém, como eu acredito que a maioria que está aqui, que tem orgulho nesta terra, que tem orgulho neste concelho, que sabe que há uma oportunidade com esta candidatura, eu sei que o Francisco Tavares é alguém que sempre honrou os tomarenses, quer continuar a fazê-lo e vai fazê-lo muito bem na Assembleia Municipal. Como vos digo e como vos disse, quero terminar esta intervenção com brevidade desejável, mas dando uma palavra a estes 3 protagonistas que contarão comigo para esta batalha autárquica, que contarão com o meu empenho para que tenhamos o melhor resultado possível e que, como diz o hino do nosso partido, que continuemos a ter orgulho em ser português e que vamos voltar a vencer outra vez. Fernando Caldas Vieira, candidato à Câmara de Tomar, aproveitou para centrar a sua intervenção das áreas de ação que a sua candidatura definiu para o Conselho. Meus amigos, eu imagino que quem segue ali na estrada de Leiria e olha para aqui pode perguntar que raio que é que ali está a passar. Que grande a mistura que para ali vai. E é verdade. É uma mistura em que se vêem novos, vêem-se veteranos, vêem-se senhoras, cavalheiros, vêem-se trabalhadores, vêem-se empresários, professores, estudantes, políticos iniciados e outros mais experientes, republicanos e monárquicos, certamente. Só não haverá a diferença entre ambientalistas e poluidores. Não, aqui nós somos todos pessoas preocupadas com a sustentabilidade da nossa terra. Mas temos também mais coisas em comum. É o amor por este concelho e a disponibilidade para servir as pessoas. E é essa união, através destas candidaturas autárquicas, em que vamos apostar em melhorar o funcionamento das autarquias, em facilitar a vida às pessoas e às famílias e a estimular a atividade económica. Portanto, autarquias, famílias e economia. Na Câmara estamos a falar daquilo que muitas vezes parece elementar. É dos transportes públicos, da segurança, da facilidade de circular e já agora de estacionar, do acesso aos serviços de Estado, à saúde e à educação, e aqui, atenção ao que vem aí com a regionalização, às áreas de lazer, a limpeza das ruas e dos espaços, o abastecimento da água e do saneamento básico em todo o concelho, da própria política cultural, e que tem de ser tudo com canais facilitados de acesso aos serviços camarários, nomeadamente para as freguesias. As empresas. Se houver investidores, o que nós queremos é que eles não se retirem por não terem onde se instalar, nas condições em que necessitam.
Vamos ajudar a identificar locais, a apoiar o estabelecimento, a facilitar licenciamentos, a identificar financiamentos e a melhorar as infraestruturas. A nossa oferta às empresas vai ser muito melhor, sempre com a preocupação ambiental a todos os níveis. Nas águas, não só no navão. Estamos atentos às soluções para os problemas que se criaram com a TEG Ambiente. A qualidade do ar, agravada com as dificuldades de estacionamento da circulação automóvel. E também no controle dos impactos da poluição com origem nas unidades fabris desativadas. Sem dúvida que a nossa aposta também inclui a rearborização na inversão da mortandade de árvores que aconteceu durante o mandato deste Executivo. As famílias. Se queremos ter crescimento demográfico, temos que dar condições para isso. A rede de creches ou de amas devidamente habilitadas para onde deixar os miúdos com segurança quando os pais vão trabalhar. As escolas, o lazer, a cultura e a aprendizagem. E ao mesmo tempo, o nosso pensamento para a proteção das vítimas. E estou a falar de um espaço de acolhimento da Câmara para as vítimas de violência doméstica, que tão desprezado tem sido, e estou a falar para o trabalho desenvolvido, o que deve ser desenvolvido na CPCJ, portanto, na proteção das crianças e dos jovens. É que isto também é política social. E política social nunca a vamos pôr de lado. Temos a habitação. A nossa prioridade inclui a reabilitação urbana e a autoconstrução. No caso da reabilitação, entre proprietários, investidores, construtores e autarquias, vamos construir soluções para que a cidade não seja um amontoar de ruínas. Tem aqui à volta alguns exemplos. Portanto, Câmara, famílias e economia. Vamos ter uma primeira grande prova, que vai ser a recuperação da pandemia. A reativação da economia pode trazer um impulso para que as coisas fiquem melhores do que estavam antes, a começar por setores como o do turismo. E deixo um desafio para os candidatos, não só para aqueles que apresentámos hoje, mas para muitos que se vão organizando para os próximos dias e que eu vejo aqui alguns e que agradeço a sua presença. Esse desafio é, imaginem que já ganhamos. Vencemos. E agora? O que é que vamos fazer? E esta que é a verdadeira campanha eleitoral. É isto é que os candidatos devem dizer às pessoas. Os candidatos que apresentamos hoje sabem o que vão fazer na Assembleia Municipal, nas juntas de freguesia. Sabem que assumem uma responsabilidade grande e também sabem como lidar com essa responsabilidade. O João vai mobilizar a cidade para uma saudável disputa democrática. Isto está patente nas pessoas que nos acompanham hoje neste encontro. Mesmo que não votem em nós, incentivam a nossa participação. O candidato do CDS-PP e da coligação com o MPT e com o PPM à Junta Urbana é assim João Martins. O cabeça de lista disse estar preparado para este desafio, respondendo a quem possa olhar para a sua idade como fator menos positivo. Ao longo dos últimos meses, tenho recebido incentivos de pessoas dos mais diversos quadrantes políticos e de várias faixas etárias, no sentido de me candidatar a tomar conta dos destinos da União de Freguesias de Tomar, São João Batista e Santa Maria dos Olivais. À medida que tais encorajamentos me iam sendo dirigidos, foi crescendo nos meus pensamentos a vontade de assumir tal desafio, motivado por uma série de razões. Em primeiro lugar, sou de Tomar, tal como a minha família. Tenho raízes e ligações fortes ao concelho, ao seu património e às suas gentes. Esta é a minha casa, é aqui que me sinto bem. Todos e qualquer um de nós, naturais de Tomar,
sabem a que me refiro. Aquele sentimento inexplicável de regresso, de presença, de partilha e de amor que sentimos cada vez que voltamos a tomar. A nossa casa comum, o edifício que todos estimamos em sã convivência. Tendo em perspectiva o que nutro pela cidade, sempre procurei envolver-me associativamente de forma a acrescentar algo à nossa terra. Fazer algo pela urbe, deixar a minha marca positiva na evolução sustentada das nossas gentes. Sinto que a freguesia precisa, essencialmente, de uma nova dinâmica, de um novo ritmo, de um novo empenho, de uma grande dedicação e, não menos importante, de estabilidade, para poder concretizar os anseios e as necessidades dos seus fregueses de todo e de cada um de nós. Por outro lado, tenho a perfeita noção que este desafio comprometeria profundamente a minha vida pessoal e profissional. Daí ter ponderado muito bem neste dilema que se me colocava. No fim, o sentimento falou mais alto. Trabalhar de e para a comunidade a que pertencemos é um dever de todos os cidadãos responsáveis. Assim, anuncio aqui hoje que sou candidato pela coligação Tomar Queremos Responder à União de Freguesias de Tomar, São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Sei que a minha idade poderá suscitar algumas dúvidas, mas vos garanto que não tenho medo do que o futuro me reserva, até porque seremos todos, e não eu sozinho, a construir o nosso caminho, até porque já dizia John Collins, dizia que o homem prudente aproveita a sua experiência, o homem sábio aproveita a experiência dos outros. Há com certeza muito para aprender, muitas barreiras para ultrapassar. Mas conto com todos os que manifestaram firmemente a vontade de me ajudar, de me ensinar, de me alertar e de me apoiar. Candidato-me em nome de uma equipa responsável, dinâmica e trabalhadora. E não conto só com essa equipa, mas com todos aqueles que queiram participar e contribuir para a evolução e o engrandecimento da nossa União de Freguesias. É esse o nosso espírito de missão e dele não desviaremos nem 1 milímetro. Seremos um polo de união que soma em vez de dividir. Seremos uma fonte de diálogo que escuta e aprende com todos os que queiram participar. Só poderemos pensar na vitória se partirmos como uma família forte, coesa, unida em torno de um projeto. A candidatura que represento coloca acima de tudo os interesses da nossa União de Freguesias, pois as ideias que defendemos para o nosso projeto estarão, a todo o tempo, acima de quaisquer interesses ou motivações políticas ou pessoais. Sei, tal como vós, que a União de Freguesias tem necessidades prementes. É necessária uma forte aposta na requalificação urbana, devolvendo a rua aos fregueses. É imperioso voltar a fazer de Tomar uma cidade-jardim com uma aposta na limpeza e na conservação dos espaços verdes, cujo panorama é uma miragem de outrora. É fundamental criar uma rede de ação social na freguesia que articule efetivamente com as instituições e que seja capaz de ajudar quem mais precisa. Urge desenvolver a cultura e o desporto, promovendo e dinamizando eventos no espaço público que criem um verdadeiro sentimento de comunidade. Em suma, é necessário que a Junta seja muito mais do que aquilo que é. Falta visão, falta trabalho, falta vontade de inovar ao atual Executivo, parado no tempo e nas ideias. A nossa candidatura propõe-se resolver estes problemas sempre consciente das dificuldades, mas certo de que com empenho de trabalho tudo faremos para que nada fique na mesma. A verdade é que está na hora de começarmos a recuperar o tempo perdido. Meus caros militantes, simpatizantes, tomarenses e amigos, há algo que vos posso prometer e vos prometo hoje. Trabalho, dedicação, empenho e lealdade.
Tenho a certeza que todos juntos poderemos dar uma nova vida à nossa freguesia e fazer com que a população de Tomar tenha novamente orgulho em ser tomarense e em participar ativamente na vida da comunidade. Queremos responder. Para isto, conto convosco, esperando e desejando que contem comigo. Francisco Tavares, candidato à Assembleia Municipal de Tomar, fechou o período de intervenções. Entre elogios ao presidente do CDS-PP e a João Martins, ficaram reparos à forma como o Conselho tem sido conduzido nos últimos anos. Não consigo expressar por palavras, talvez no olhar, a alegria que sinto de ver este jardim repleto de pessoas, de amigos de longa data, de familiares, colegas partidários e de saudosos tomarenses. Já tive o privilégio de discursar em dezenas de concelhos deste país, mas este é, claro, de longe, o meu palco preferido e não o tocaria por nada. A cidade que me viu crescer, que me formou, onde ganhei o bichinho do associativismo, da causa pública e, no final, pela política. Mas hoje não pretendo falar-vos de partidos, nem de ideologias, mas sim de pessoas, de estratégia e, principalmente, de amor. Amor pela nossa terra. Porque as eleições autárquicas são as eleições mais próximas do povo. E isso é que importa e é isso que faz toda a diferença. E para começar, sobre essas pessoas, gostaria de começar a saudar os dois intervenientes que me antecederam. Em primeiro lugar, o engenheiro Fernando Caldas Vieira, um homem com um vastíssimo currículo e experiência profissional, um filho da terra, conhecedor dos problemas do nosso concelho, um exigente cidadão e preocupado com o pormenor e cheio de vontade de contribuir para o sucesso de Tomar. Comecei a reparar nele quando era dos poucos tomarenses que participava nas reuniões públicas de Câmara Municipal e expunha o que de mal se fazia e sugeria soluções para os problemas que o concelho atravessava. Mais tarde, como colunista de um dos jornais locais, e sempre com uma visão crítica e construtiva sobre o rumo que o concelho devia tomar. Depois de privar com ele, percebi que é o homem certo para o trabalho que temos pela frente. Um concelho que parou no tempo, que inverteu as suas prioridades, que desconhece o que é estratégia, planeamento e que vive exclusivamente da propaganda. Fernando, estou convicto da difícil tarefa que temos pela frente, mas também é certo que Tomar teria muito a ganhar em elegê-lo como Presidente de Câmara. Tudo farei para o ajudar e conte comigo. Depois, o homem da noite, o João Martins. Um grande amigo e que muito estimo, mas não é a amizade que aqui vou dizer, e a prova disso são as dezenas de pessoas que aqui estão para o apoiar. A sua simpatia, a sua alegria, a disponibilidade que tem sempre para ajudar os outros e a sua incrível capacidade de trabalho, inteligência e, claro, o amor que tem à sua terra. Não conheço ninguém mais bondoso e predisposto a ajudar os outros do que o João. E é por isso que será, certamente, o melhor presente junta que esta cidade alguma vez teve. O João, na sua tenra idade, já tem um vastíssimo currículo e uma experiência profissional exatamente a ajudar os outros. E à frente da Junta será certamente um presidente próximo, proativo e empenhado em garantir o melhor pelos seus fregueses. Sinto mesmo quando digo, o resultado que o João terá na Junta de Freguesia será a surpresa da noite, na noite de 26 de setembro, e o resultado, quem ficará a ganhar, é Tomar. Conta comigo. Mas se acabei de apresentar dois grandes tomarenses, infelizmente são também a exceção à regra quando falamos de cidadania ativa. Porque a verdade é que o sucesso, o desenvolvimento e a prosperidade de um concelho dependem das qualidades e das competências dos seus políticos. Em sentido contrário, se os candidatos vierem a ser eleitos forem limitados, de vistas curtas e pouco ambiciosos, o concelho ficará desde logo condenado à mediocridade. A grande responsabilidade recai em vós. Porque só há bons políticos se houver exigência com aqueles que num primeiro momento se candidatam e que num segundo momento são eleitos para nos representar. Infelizmente, por terras dabantinas, todos nos reconhecemos em expressões comentadas como é o mal menor, percebe pouco disto, mas é boa pessoa,
entre o mau e o péssimo, mais vale nem ir votar, todos falam, mas votam neles. Enfim, são frases que demonstram a forte resignação popular perante o desgaste governativo a que temos vivido e que somos sujeitos há várias décadas. A verdade é que nesse mesmo período, Tomar tem sofrido uma falha de massa crítica e de participação preocupantes, que tem perpetuado no cargo, tem perpetuado em cargos decisórios gente manifestamente incompetente, sem ideia de médio e longo prazo para o Conselho, o que tem permitido a muitos municípios, muitos deles aqui vizinhos, a que nos tenham ultrapassado a todos os níveis. Note-se que quando falo desta incompetência gritante de liderar os destinos do Conselho, falo dos ineptos executivos socialistas, mas também dos últimos executivos sociais-democratas, que infelizmente nos presentearam com a mesma falta de gabarito. Munícipes desinteressados e desiludidos levaram a eleger-nos sucessivamente gente incapaz e o resultado está à vista de todos. Mas as más notícias ficam por aqui. Porque há esperança, e há esperança porque, infelizmente, há duas coisas que nem o pior dos políticos consegue retirar. A primeira são recursos muito bons do nosso Conselho. E a segunda é o seu povo e a fantástica população que já deu provas que consegue, quando bem liderado, atingir e ser completamente unida. Assim, no meu entendimento, há três questões fundamentais que temos de alterar: liderança, planeamento e estratégia. São três coisas que há muito tempo Tomar não tem. Ora, os futuros eleitos deverão ter indispensavelmente capacidade de planeamento e pensar estrategicamente o Conselho, não nas próximas eleições autárquicas, mas a 30, a 40 e a 50 anos. Falta aos políticos tomarenses visão, capacidade criativa para inovar, mundo, vivências, com experiência no mercado de trabalho e que não tenham passado a sua vida ou em partidos ou na função pública. Políticos que possam acrescentar algo ao Conselho, que saibam ouvir, mas tenham também e gerar postos de trabalho. Se é verdade que tivemos um tecido empresarial robusto e sólido, também é verdade que conseguimos destruir grande parte dele, e só não foi pior porque Tomar tem grandes empresários e empreendedores e muitos deles estão aqui connosco. E a prova de que se tratou de uma consequência das decisões políticas que foram implementando é que outros concelhos, com menos recursos, com menos condições, conseguiram, paulatinamente, superar-nos e prosperar no tempo. É imprescindível e prioritário reverter a ideia que Tomar é um concelho difícil para investir e para trabalhar. É a única forma que temos de garantir que conseguimos fazer crescer o nosso tecido empresarial tomarense, tornando o concelho menos dependente do turismo e dos serviços. E não vamos lá com operações de cosmética, passando a zona industrial para o parque industrial. Mas se soubermos atrair investimento para o nosso concelho, estaremos também automaticamente a criar postos de trabalho e com isso a resolver um dos outros problemas crónicos do nosso concelho, que está relacionado com a quebra de natalidade e com o constante decréscimo da nossa população. Temos de atrair novas famílias a instalarem-se em Tomar e criar condições para os tomarenses conseguirem concretizar os seus sonhos e ambições sem nunca terem de sair do concelho. É imperioso que Tomar se torne amigo das famílias, sendo atrativo uma vez mais para viver, estudar, trabalhar e envelhecer. Mas se é verdade que não podemos viver exclusivamente do turismo, também é verdade que temos que saber aproveitar os recursos, as tradições e a história que temos. O ex-libris do concelho, que é o Convento de Cristo, vale por si, mas é preciso trazer os turistas do convento à cidade. Não é admissível, por exemplo, que um turista que visite Tomar não tenha a possibilidade de visitar um museu dos Templários ou da Festa dos Tabuleiros, uma festa que reúne centenas de milhares de pessoas de 4 em 4 anos. Não cabe na cabeça de ninguém que tenha sido doado um espólio de brinquedos para um futuro museu que faria as delícias das crianças que nos visitassem e que esteja há décadas armazenado sem qualquer utilidade pública. Da mesma forma que não faz sentido que Tomar tenha o privilégio de fazer parte da lindíssima albufeira do Castelo de Bode e ser o único concelho que não potencia e não valoriza este belíssimo recurso natural. Os exemplos são muitos e a razão é simples, essencialmente porque não existe estratégia. A verdade é que também em matéria de educação, Tomar consegue ser ímpar. Somos das poucas cidades que não são capitais de distrito a ter um Instituto Politécnico. E, infelizmente,
não sabemos valorizar e potenciar esse valorizíssimo recurso. Não precisamos de ir muito longe para ver concelhos que souberam aproveitar as instituições de ensino superior politécnico para atrair novos municípios, atrair investimento, atrair empresas, gerar postos de trabalho e aproveitar também parcerias de investigação e desenvolvimento. Não basta uma IBM, são precisas muito mais para o nosso concelho. Veja o que concelhos vizinhos fizeram no que toca a incubadoras de empresas e vejam também o que foi a proposta da Câmara Municipal há uns meses a esta parte sobre o tema. A Juventude Popular vem a reivindicar este tipo de investimento há mais de 10 anos sem conhecer a luz do dia. Podíamos ter sido pioneiros nesta área. Sobre o funcionamento da Câmara também há muito a dizer. Os socialistas são pródigos em transformar autarquias em grandes centros de burocracia. Ao contratarem amigos, familiares e companheiros partidários, criam uma rede tentacular de votos que utilizam para se manter no poder à custa do erário público. Para além disso, são também mestres em fazer investimentos de forte impacto visual, ainda que sem uma estratégia por trás deles. São especialistas em propaganda, em tecnocracias e muito pouco transparentes em procedimentos internos. E nada poderia ser mais errado, e é urgente limpar a casa destas técnicas socialistas. Foram 8 anos sem oposição e isso faz muito mal à democracia tomarense. Meus caros amigos, sou candidato a Presidente da Assembleia Municipal de Tomar. E a Assembleia Municipal é um órgão essencial para cumprir o desígnio de crescimento do nosso concelho. Não só pela sua vertente fiscalizadora do Executivo Municipal, mas também como incubadora de ideias e de propostas que permitam ao concelho evoluir. Infelizmente, tenho a certeza que muitos destes tomarenses que aqui estão não acompanham o trabalho da Assembleia Municipal, não sabem quando reúne, não sabem o que lá é discutido e tenho muitas dúvidas que saibam quem são os nossos eleitos. A avaliar pelas Assembleias Municipais que participei, tanto neste mandato como nos anteriores, percebo perfeitamente o afastamento e a descrença. O mais engraçado é ouvir agora os mesmos de sempre, os que lá estão, a falar em transparência dos órgãos. E como dizia aqui o Fernando, aproximar a Assembleia Municipal de Tomar são os mesmos que permitem que não sejam publicadas as atas das reuniões desde maio de 2019. E claro, propor o que prometem sempre e nunca cumprem. A descentralização das reuniões como se isso fosse resolver coisa alguma. Na política, eu valorizo muito mais o ser do que o parecer. E é contra essa tentativa de ludibriar a realidade que irei sempre batalhar-me. Comigo, à frente da Assembleia Municipal de Tomar, os tomarenses poderão contar com liderança, transparência, competência, trabalho e criatividade. Contam também comigo para profissionalizar o órgão, acabar com os compadrios, as partidarites, as faltas de educação e as discussões do acessório. Vamos conseguir envolver os tomarenses em fóruns, debates públicos, aproximando os políticos dos cidadãos. Chegou o momento de Tomar ter uma Assembleia Municipal que merece. E é esse o objetivo em que estou focado. Meus queridos amigos, muito perto de terminar, não poderia deixar escapar esta oportunidade de fazer 3 agradecimentos públicos. O primeiro ao Francisco Rodrigues Santos, companheiro de longas batalhas, afilhado e amigo. Não é pela camaradagem e amizade, mas também pelo que faz todos os dias pelo meu partido e pelo nosso país. É um exemplo de dedicação, de liderança e só posso agradecer aquilo que aprendo contigo todos os dias e aquilo que tenho evoluído.